Falar um pouquinho sobre as manifestações, gente. Os protestos chegam ao 10º dia em meio a investigações dos bloqueios realizados em rodovias do país. Paulinho, os atos diminuíram de intensidade e ontem teve uma conversa também do ministro Alexandre de Moraes com alguns procuradores, né? O que saiu dali? Bom, então vamos ver, porque essa conversa do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, com os procuradores gerais de Justiça de São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, foi exatamente para discutir eventuais investigações para descobrir se houve financiamento aos bloqueios golpistas, né, que muitas pessoas consideram, inclusive, o Alexandre de Moraes, em rodovias do país. O procurador Frederico Paiva, da Procuradoria da República do Distrito Federal, disse que há indícios de que os atos que eles consideram ilegais nas estradas contaram com planejamento e estrutura financiada. O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, acredita que há um movimento organizado, capitaneado por empresários. Entre os dados da investigação estão ônibus de prefeituras que transportaram manifestantes, financiadores e arrecadadores que usam números de Pix. Segundo Sarrubo, foi feito um cruzamento de informações entre os estados sobre a organização dos movimentos e agora a ideia é mapear o fluxo financeiro que está proporcionando os bloqueios nas estradas e rodovias. Segundo a procuradora-geral Luciana Andrade, do Espírito Santo, há indícios do envolvimento de empresários de São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo. Os inquéritos dos MPs apontaram ainda boicotes e assédios a empresários que se recusaram a aderir às manifestações. Os resultados preliminares das investigações descartam o envolvimento de instituições de Estado nas ações. E hoje eu acredito que vença também o prazo de 48 horas dado pelo ministro Alexandre de Moraes, na segunda, para que as polícias civil, militar e dos estados e também a Polícia Rodoviária Federal identifiquem os líderes dos atos que contestaram os resultados das urnas e que paralisaram parte das rodovias do país. Muito bem, Paulinha. Seguindo nesse mesmo assunto, enquanto isso, olha só, são 10 horas e 50 minutos para vocês que nos acompanham. A gente está falando um pouquinho agora sobre o bloqueio de contas nas redes sociais. Essas mesmas redes sociais, algumas contas de parlamentares e influenciadores estão sendo retiradas do ar novamente pelo TSE, né? Pois é, né? O YouTube tirou do ar o canal do Monark desde ontem à noite. As pessoas que tentavam acessar ali os vídeos do podcaster encontravam a mensagem: este canal não está disponível em seu país. O Monark fez um tweet, né, contando isso. Ele disse que o Supremo Tribunal Federal estava censurando e disse que o ministro Alexandre de Moraes era um ditador. Depois ele postou o seguinte, olha, um outro tweet dele: não foi o YouTube que censurou o meu canal, foi o judiciário. Isso se chama censura estatal, não tem outro nome. É censura sim, e é errado. Se você está defendendo isso só porque você não gosta de mim, você simplesmente está entregando a sua liberdade, seus direitos, motivado pelo ódio. Adriles Jorge também teve a sua conta do Twitter retirada do ar por determinação da Justiça. Em um vídeo no Instagram, ele falou do cerceamento, né, e também de estado de censura no Brasil. Os deputados federais José Medeiros, do PL do Mato Grosso, reeleito na última eleição, e o cabo Gilberto Silva também tiveram seus perfis suspensos. Muito bem, gente. São 7, né, Paulinha, os deputados? Não, aí essa é uma outra questão. 10, agora são 10. São 10. A gente tem uma outra questão, porque 7 partidos, o Novo, União Brasil, PSD, Republicanos, PSC, Cidadania e o Podemos, eles protocolaram nessa sexta esse projeto de decreto legislativo que visa suspender os efeitos da resolução que, em teoria, aí, trata sobre o enfrentamento à desinformação, né? No que eles entendem que essa medida se contrapõe a dispositivos constitucionais, como o da liberdade de expressão, de comunicação, o direito ao acesso à informação, a livre iniciativa e a livre concorrência. Então, essa proposta foi formalizada, acatada pela Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados, né? E no texto tem até um trechinho aqui, que seria o seguinte, o ato do TSE tem o objetivo de combater a desinformação, mas a resolução limita o debate democrático no espaço público virtual, prejudica o acesso
acesso à informação pelos brasileiros, intervém de modo excessivo no setor privado, não leva em consideração os avanços ocorridos no ambiente online com a criação do Marco Civil da Internet pelo Parlamento Brasileiro e desrespeita a Constituição Federal. No caso, se esse projeto de decreto for aprovado, ele pode tornar essas resoluções do TSE sem efeito. Então, isso também está acontecendo no sentido dessas suspensões desses perfis, né? Agora, o TSE, ou o ministro Alexandre de Moraes, em nenhum momento disse qual era o critério para essa retirada. Porque assim, o que eu quero entender com vocês é o seguinte, porque eu ouvi alguns falando o seguinte, quem compartilhou a live do argentino, que falava sobre as urnas eletrônicas, foi retirado do ar. Mas tem muita gente que compartilhou que está no ar. É isso que eu não estou entendendo. Qual é o critério que está sendo utilizado? A cabeça dele. Não, o critério. E eu acho que essas pessoas que já acho um pouco absurdo essa suspensão aí, mas no caso, já que foram suspensos os perfis, deveria ser detalhado para eles. Exatamente. Mas não tem motivo que justifique. Eu sei, Zoe, mas a questão de você suspender sem você dar nenhuma margem para isso, é tipo, suspendi. Mas o que eu escrevi? Mas o que eu fiz? Tá suspenso. Já nossas regras, não é justificativa. Não, né? E ainda de parlamentares. Tipo, deputados federais eleitos. A Carla Zambelli foi a mais votada aqui de São Paulo. O Nicolas Ferreira, o mais votado do Brasil. E quantas vozes foram silenciadas com essas contas suspensas? O Nicolas Ferreira ainda tá... O Nicolas, a conta dele ontem do Instagram foi suspensa. E sabe qual foi a última postagem do Nicolas no Instagram? Um pudim, uma receita de pudim. Receita de pudim. Ele tava lá, entrou na conta, tiraram a conta do ar. Será que era fake news essa receita? Representantes do povo que não tem mais voz. Diabético. Esses parlamentares, eles são colocados lá pelo voto popular pra quê? Pra nos representar. Pra falar o que a gente, pessoas comuns, não temos voz pra falar. Então, eles que façam uma nova Constituição, joguem essa aí no fogo, queimem, né? Porque é isso que tem que fazer com essa Constituição que não vale mais nada. Porque imunidade parlamentar, Leonardo, desculpa. Mas não fala pra queimar a Constituição, coitado. Não, queima a Constituição, não serve pra mais nada. Não serve pra mais nada. Ou manda pra Cuba, que tem utilidade lá. A gente usa para as necessidades Cuba, aí. Sabe o que fizeram? Livro, né? Que não vale mais nada. O Alexandre de Moraes, ele ignora completamente. De que serve imunidade parlamentar? Para que serve imunidade parlamentar se as coisas mais básicas, os parlamentares hoje não podem falar? Por isso que eu falo que muita gente... isso de derrubar conta. Mas muitas pessoas estão falando. Eu acho muito preocupante. Você sabe que assim como eu critiquei o Roberto Jefferson e a Carla Zambelli, porque eu considero que eles tenham passado os limites, não só em termos oratórios, né, não só consuetudinário, mas também em termos de conduta, porque, enfim, ambos tiveram condutas criminosas, mas eu não vou trazer isso de novo aqui à tona. Eu os critiquei. Agora, isso que está acontecendo de reter e bloquear uma série de contas, agora foram 10 parlamentares eleitos, e uma série de contas, só no Instagram, no Twitter, em outras redes sociais, eu vou ter que falar, desculpa, isso é um completo absurdo. Inclusive, eu fui escorraçado por parte de alguns dirigentes petistas justamente por defender a liberdade de expressão. Olha que vão te bloquear, hein? Não, fica tranquilo, Paulinho. Justamente por defender... Você tá garantido, Léo tá garantido. Não, justamente por defender a liberdade de expressão. Ele é amigo do Zé Dirceu. Você acha que vai ser bloqueado? Nossa, tá bom. Se o cara que é amigo do Zé Dirceu e toma café com o Boulos for bloqueado, quem vai ser? Ele vai na casa do Boulos. Com o Boulos... Ele vai lá na casa do Boulos pra comer bolo. E ele eu tenho relação. Zé Dirceu nenhum. Não, o Boulos ele bate. Não tem processo contra ele, não tem nada contra ele. Você come bolo lá na casa do Boulos? A questão não é essa. Agora, isso daí é um completo absurdo. Eu estive no Monark, né? Eu participei lá, fui convidado, estive no podcast dele, e eu tratei justamente disso. Um dos princípios que deveriam permear o discurso da esquerda brasileira é justamente o da liberdade de expressão. Nós tivemos e aí é contestável, tudo bem, o Paulo já trouxe à tona, mas nós tivemos sob 21 anos de regime militar, e a esquerda, durante esse período, lutou por liberdade de expressão. Então, muito me espanta que, passadas algumas décadas, mais de 30 anos depois, essa mesma esquerda, boa parte da esquerda, acabe querendo censurar
qualquer um e calar a boca de qualquer um que não concorde com as suas narrativas. Mas só te espanta porque você não estudou a esquerda no resto do mundo, porque o que a esquerda só faz é querer censurar. Não, tem ditadura de esquerda e direita. Tem... Não, tem ditadura de esquerda. Eu não boto palma pra nenhuma das duas. Vocês vão botar qualquer tipo. Censura, não tem. Não, tem uma série de ditaduras. O problema da esquerda é que eles batem palmas. Tem uma série de ditaduras, e não só ditaduras, partidos políticos também. 2021, tá, Léo? Sabe o lugar onde teu amigo Zé Disseu foi lá? Não é meu amigo, pode falar isso, ô Paulinho. É sacanagem. Não cai na pilha, porra, não cai na pilha. Olha só, você sabe o lugar onde o Zé Disseu foi lá fazer plástica, onde ele foi fazer... Sei, em Cuba, eu conheço a história. Foi fazer plástica em Cuba? Foi, não sabia? Porque durante a ditadura, ele era bom lá? Ele trocou o rosto. Ele foi perseguido. É bom pra quem tem dinheiro pra turismo, né? Pros amigos da cúpula, né? Não, era... Pros amigos da cúpula aí tem. Ele foi, porque pra vira amigo do Dias Canel, que aí você vai ter medicina primeira. Alguém tem a foto dele antes? Então, ele fez isso pra passar desapercebido. Então, esse é o ponto. Se tiveram, e a gente sabe que no regime militar tiveram sim pessoas censuradas, tiveram sim contas, não porque não tinha rede social, mas músicas censuradas, na televisão falas eram censuradas, então houve sim um regime ditatorial e a gente não pode voltar ao passado, a gente tem que ter liberdade. E eu não quero calar a boca do Paulo Figueiredo porque eu não concordo com ele, eu não quero calar a boca da Zoe porque eu não concordo com ela, eu quero refutar com diálogo, com conversa, com argumentos, até com deboche às vezes faz bem também, não toda hora, mas às vezes também é válido. Agora, mandar calar a boca e decisão judicial, eu sou contra, tanto que eu nunca processei ninguém. Quem foi um dos primeiros que deu parabéns ao Lula pela eleição? Quem foi um dos primeiros? Muita gente. O ditador da Nicarágua, com a cartinha. Tá bom, mas o Joe Biden também deu. Diz muito. O Joe Biden também deu. O Macron também deu. Quando você vê as ditaduras da América Latina comemorando essa eleição, aí desculpa, mas é pra se preocupar mesmo. Paulo, você que tá querendo ir fazer plástica em Cuba, toma cuidado, porque olha o Chaves. Foi se atender lá o câncer que tinha. E saiu um caixão. Obrigado pela dica, querida. Vou levar em consideração. Paulinho, pior que ele, por favor. Agora o Paulo eu quero uma análise sua em relação a isso, porque essa situação ela está se agravando aí a cada dia e mais nomes estão sendo justamente censurados, retirados do ar. O caso, por exemplo, do Adrilles, eu vi os últimos tweets que o Adrilles fez. Nada demais. São tweets assim, naturais de qualquer pessoa que queira fazer algum tipo de questionamento. O questionamento, ele não pode mais existir, é isso? Só para avisar aqui, o José Disseu não foi perseguido, ele era membro de um grupo terrorista comunista e aí ele foi preso. Ele não foi perseguido porque não gostavam dele. O cara era simplesmente membro de um grupo terrorista de esquerda e depois ainda teve o caso lá do sequestro do embaixador, que foi para Cuba, mudou de nome. A gente está falando de pessoas aqui que não são amantes da liberdade de expressão, não, pelo amor de Deus. São tudo menos o regime que o Zé Disseu queria implementar no Brasil é o regime que oprimiu a família da Zoe, os antepassados dela. É o regime que na União Soviética matou alguma coisa entre 30 e 60 milhões de pessoas. Não tinha ninguém lutando por liberdade de expressão, não. Isso é uma palhaçada. As pessoas acreditarem que essas pessoas lutavam por liberdade de expressão. Não tinha ninguém lutando por liberdade de expressão ali. Ali era um bando de vagabundo terrorista que estava tentando destruir o Brasil e transformar o Brasil nessa porcaria que eles adoram. Inclusive, já que estamos falando de Cuba, isso é dado biográfico, está na Wikipedia até, se você quiser pesquisar. Agora, já que a gente está falando de Cuba, né, o que Cuba fez no ano passado, 2021, Zoe está aqui, temos uma cubana brasileira para 2021, Cuba, quando começou a ter muitos protestos, Cuba fez o quê? Desligou a internet de todo mundo. E é exatamente isso que a gente está tendo nesse momento. Fez um apagão em toda a ilha, que aí o pessoal ficou sem internet. Em vez de ter um desligaço, e por isso que eu falo para as pessoas usarem VPN, porque por causa do exemplo de Cuba. Em vez de termos um desligaço, nós estamos tendo a internet 1 a 1 sendo desligada. Porque, claro, se você olhar para a cara do Adrilles, você vai ver que ele é uma ameaça à democracia. O monarca, então, praticamente um revolucionário armado.
Todos esses caras, se você for olhar... Não, e os dois são extremamente competentes, né? Pelo amor de Deus, são dois profissionais de altíssimo gabarito. O Monark revolucionou a forma como se faz podcast no Brasil. Trouxe com maestria a fórmula do Joe Rogan e outros podcasts americanos para o Brasil e teve um sucesso enorme, com uma qualidade incrível. O Adrilles, meu antecessor aqui nessa cadeira, digamos assim, que eu estou agora, aqui, foi um brilhante profissional na Jovem Pan, um deputado com quase 100 mil votos, só não foi eleito porque o partido dele não foi bem. Essas pessoas estão sendo censuradas. Quantos deputados? Ora, o que dá para fazer e o que eu vou fazer, segunda e terça-feira estarei em Washington, é protocolando uma denúncia na Comissão Interamericana de Direitos, porque isso é uma violação. A OEA serve para isso, a comissão serve para isso. Se vai dar em alguma coisa, eu não sei, mas pelo menos cria respaldo jurídico internacional para as pessoas no Brasil tomarem ações mais duras. Os poderes precisam se rebelar contra a usurpação dos poderes que está acontecendo pelo Alexandre de Moraes. Esse é o caminho. E a pressão popular, isso que estão tentando fazer, bloqueia a internet e persegue politicamente manifestantes. Esse é caminho de Coreia do Norte, de Cuba, de União Soviética, de China, dos regimes de esquerda, por isso que não há surpresa nenhuma. Então, esse caminho, o caminho do Xandão, não é o caminho das democracias ocidentais. Esse cara ir para os Estados Unidos para falar de democracia e liberdade só o próximo que tem que chamar o Xi Jinping. Porque é a democracia e liberdade deles. São as mesmas pessoas que dizem, não, a Cuba não é mais comunista, China também não é mais comunista, o comunismo acabou. Acabou, é isso aí que vocês estão vendo. Vocês estão vendo o comunismo que acabou chutando a bunda de vocês no Brasil e a minha também, porque eu fui bloqueado pelo TSE no meu Telegram. Então, não tem esse negócio de surpresa. Estou surpreso que a esquerda, que lutou pela liberdade, está bloqueando todo mundo. Eu falo, bom dia, querido. Bem-vindo ao século XX. Porque o século XX é que isso começou, a esquerda começou a calar todo mundo. Foi nem no século XXI.